Olá a todos. Esta aula está sendo gravada. Nós temos a autorização dos convidados, dos professores, para o uso acadêmico deste bate-papo. É bom ter você aqui, cursista. Eu, a professora Roberta Almeida, estou aqui com os meus colegas, os professores PRF Amanda Brolo e André Kleinovski, para trazermos um bate-papo na disciplina de Comunicação Pública Governamental. Vamos tratar do atendimento e relacionamento da PRF com a imprensa, com dois convidados muito especiais. Vamos receber hoje a jornalista Vanessa Pires, formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, em 2006. Vanessa tem um percurso profissional bastante amplo e já atuou em várias frentes do jornalismo, com passagens como produtora, repórter e apresentadora da TV Unicinos, Canal Futura, TVE, Band e Record TV. Ela atualmente apresenta o programa Cidade Alerta no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Vanessa, é um prazer receber você aqui e muito obrigada por ter aceito aí participar da nossa aula. Eu que agradeço o convite e espero poder colaborar com todo mundo que está assistindo aí. Certamente. Também estamos recebendo hoje o PRF Alexandre Castilho, jornalista pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Castilho tem bastante experiência na comunicação, tendo passado pelas redações de TV, rádio, jornal e agências digitais. Ele está na PRF há 21 anos e já foi coordenador nacional de comunicação social da PRF, assessor de comunicação da Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos do Ministério da Justiça. Castilho já participou de vários cursos de qualificação e capacitação nas áreas de políticas públicas, indicadores sociais, gestão de crises, relacionamentos com a mídia, polícia e relações com a mídia e análise de conflitos. Seja muito bem-vindo, Castilho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, fico honrado pelo convite, conversar com essa turma que está vindo aí com uma responsabilidade enorme dentro da Polícia Rodoviária Federal. Então, uma satisfação, cumprimento a todos. Verdade. Pois bem, gente, já deu para perceber que nosso bate-papo está muito qualificado, não é? Nossos convidados têm muito conhecimento e experiência diária para compartilhar conosco. Então, vamos começar. Clay, é com você. Olá, cursista. Olá a todos. Pessoal, o relacionamento com a imprensa, em especial quando a gente trata de órgãos públicos, é algo que envolve muita técnica, muita habilidade, muita responsabilidade. Castilho, você que vivenciou muito tempo o lado de cá, da polícia. Essa é uma função bem estratégica e sensível dentro da PRF, certo? Qual é o papel da PRF no atendimento à imprensa? Quais são os principais objetivos e diretrizes para lidar com a mídia? Clay, é uma situação que precisa ficar bem clara. É a função do assessor de comunicação num órgão público. Há uma tendência do assessor querer fazer comunicação governamental, quando, na verdade, é necessário fazer comunicação pública. Você tem que oferecer o que é interessante para a sociedade e não para o serviço público. Esse talvez seja o primeiro ponto que todo operador de comunicação social tenha que ter em mente. Ele oferece o que é útil à sociedade, ele provoca a transformação na sociedade, ele quer buscar o aperfeiçoamento da sociedade e não simplesmente ser um mero emissor de boletins e balancetes e números estáticos do Serviço Público Federal. E Vanessa, bom dia. Como é que a imprensa percebe a PRF hoje? Eu me refiro especificamente à questão do atendimento à imprensa, transparência, relacionamento. Olha, Kleinovski, a PRF ela passou, por um processo de transformação nos últimos anos. Eu sempre gosto de falar isso quando eu falo especificamente dessa instituição, que eu tenho tanto carinho e tanto apreço. Há algum tempo atrás, vocês eram vistos ainda como aquela polícia das estradas lá de trás, quando a PRF surgiu. Falando apenas de acidentes, falando apenas de radar, de saída de feriadão. Hoje, a imprensa como um todo, e eu falo muito da minha experiência pessoal também, percebe a PRF como uma polícia qualificada que ela é, como uma polícia que está pronta para atender a sociedade nos vários diversos níveis. Claro, o trânsito, que é uma parte muito importante, mas também o combate à criminalidade, a gestão ali de fronteiras, que vocês fazem muito bem também. Então, assim, houve essa mudança, houve esse gatilho
que eu acho que vai ser muito difícil, muito complicado voltar atrás. Então, hoje, cada vez mais, vocês são aquela polícia do tipo, opa, é a PRF. Se é a PRF, o buraco é mais embaixo, sabe? Legal. E Castilho, você poderia explicar para nós como é que se dá o processo de atendimento à imprensa? Ou seja, de onde é que parte os interesses, qual é o timing, o que é pauta e por que nem tudo vira uma pauta perante a imprensa? Isso é o princípio da comunicação, né? O interesse público. Não é tudo que é importante para o órgão que é importante para a sociedade. Então, pauta é aquilo que, de forma simples, há uma discussão enorme, teórica, Vanessa concorda comigo, uma discussão teórica de muitos anos do que é uma pauta interessante. Tentando ser de forma bem resumida a explicação, trazer de forma resumida a explicação, pauta é aquilo que provoca algum tipo de alteração na sociedade, algum tipo de surpresa na sociedade, ou algo que possa provocar transformação na sociedade. Então, talvez isso. Por isso que notícias do cotidiano, ainda que sejam pauta, elas ocupam posições muito diminutas dentro dos veículos de comunicação. Porque aquilo que acontece todo dia pode ser útil para a sociedade, pode ser necessário atualizar todos os dias aquela informação, mas não provocando grandes transformações na sociedade, você não vai ter o interesse público. E aí sim, o atendimento à imprensa. A imprensa nos procura ou na situação corriqueira, naquela ronda diária em que o jornalista liga para o assessor e pergunta: e aí, está acontecendo alguma coisa? Esse é o primeiro ponto. Tem as situações da notícia do factual, aquilo que acabou de acontecer e o jornalista precisa de mais informações sobre aquilo. E tem aquela pauta produzida, aquela que o jornalista tem uma ideia e ele quer trocar essa ideia contigo para ver como é que ele consegue construir uma pauta substanciosa, com musculatura, com envergadura. Então, são 3 momentos que o assessor de comunicação, o operador de comunicação, pode atender a imprensa. Os 3 são muito importantes. Desde aquela ronda diária que o jornalista faz, que pergunta se está tudo bem e se tem alguma notícia. Geralmente, quando não há nada em curso, o policial, o operador, ele fala: não, está tudo certo, está tudo bem. Não, gente, é uma ótima oportunidade de plantar uma pauta ali. É uma ótima oportunidade de oferecer um conteúdo. Se o jornalista está te procurando, provavelmente é porque ele não tem o que falar naquele momento. Então, aproveite a porta aberta e coloque aquela pauta, aquele conteúdo, aquele número que você tinha guardado na manga, ofereça para o jornalista. No factual, você tem que respeitar o tempo da notícia. Se você quiser passar para ele, daqui a 3 horas, algo que acabou de acontecer e que já esteja provocando algum tipo de transformação na sociedade naquele momento, você vai perder o time. Por último, é a pauta produzida, que é o filé mignon das redações, é aquela que você tem mais tempo para produzir, tem mais recursos para investir e é onde você pode aparecer melhor. Mas não negligencie nenhum desses 3 atendimentos. Seja gentil, seja eficiente e seja rápido no atendimento de cada um desses momentos. Eu gosto que o Castilho é muito lorde, né? Ele falou assim, uma pauta substanciosa. Para mim é uma pauta coxuda mesmo, sabe? Aquela pauta que dá gosto de fazer. E é interessante a gente colocar isso de uma maneira mais no português, que nem eu digo, traduzir para todo mundo que não lida com a comunicação diariamente, porque são várias teorias, né? Da teoria do agendamento, a teoria do gatekeeping, tudo que a gente aprende na faculdade, que a gente bota, né, em pauta no dia a dia, a gente trabalha com isso nas redações e é uma coisa meio que automática. É saber o que é a pauta, na verdade. É interesse para o meu público? Ou então é uma coisa diferente que vai chamar o interesse do meu público? Que é aquele exemplo que todo mundo dá, né? Cachorro morde o homem todo dia, mas quando o homem morde o cachorro, aí vira pauta para todo mundo saber. Então, assim, é saber trabalhar o diferencial daquela ocorrência do dia a dia que vocês têm para justamente chamar a atenção do jornalista, que é a primeira parte ali que está fazendo, né, a diferenciação do público com vocês ali no meio, e saber vender, que eu acho que é isso que o Castilho está falando, vender a pauta, como a gente diz. Vanessa, até aproveitando então essa tua fala e pegando já um gancho aqui,
no lado da imprensa, tá? Quando vocês recebem o material da PRF, quais são os critérios que vocês utilizam para verificar se esses fatos eles são ou não relevantes para a sociedade, para que vocês possam veicular ou não? Porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, essa notícia para mim é bem interessante por A ou B motivos. Mas daqui a pouco chega lá na redação e você vê que não é tanto, né, por outros motivos. Você tem algum critério nesse sentido? É isso que eu estava falando, né, André? A gente internaliza tudo que a gente aprende na faculdade, no dia a dia já vai mais no tato, mais no feeling. Mas é justamente isso. É relevante para o meu público? Eu aqui trabalho no Cidade Alerta RS, né, na Record TV Rio Grande do Sul. Concerne o Rio Grande do Sul ou concerne Paraná, Santa Catarina? Porque talvez não interesse. Mas se tem um gaúcho na história, opa, peraí, vamos ver se a história é diferente, vamos ver se ele tem algum passado aqui, vamos ver se eu posso aproveitar aquela história de lá. Outra coisa para a TV que é muito importante também é ter imagens. TV é imagem. Então, eu preciso de uma foto bacana, eu preciso de um vídeo que mostre aquilo que vocês estão demonstrando, claro, com o texto, com as informações que vocês passam para a gente, que são sempre muito completas, muito obrigada. Mas eu preciso ter aquilo para contar essa história para o meu público, que não é um público de rádio, não é um público de jornal. Eu preciso ilustrar aquilo, né? E também é essa questão do diferencial. Às vezes uma história, vocês, sei lá, prenderam um andarilho, né? Porque ele estava se jogando para cima dos carros. Para vocês, tipo, é uma ocorrência do dia a dia e tal. Mas vocês foram consultar, por que vocês prenderam ele? Porque ele era foragido por 25 homicídios, né, em 5 estados diferentes. Tem uma baita de uma história ali, além daquele dia a dia, uma coisa simples, tipo, um andarilho ali na BR-290, sabe? Então, isso também chama a atenção do público, isso chama a atenção do jornalista e, consequentemente, dá mais tempo de mídia e de reconhecimento do trabalho de vocês. Até faço um acréscimo aqui, a Vanessa já colocou que a notícia precisa de imagem, e hoje em dia, pela digitalização das redações, rádio está precisando de imagem. Agências digitais estão precisando de imagem. Hoje em dia eu gravo entrevistas para rádios com imagem. Então, assim, hoje é impossível pensar numa correta comunicação, numa correta plantação de pauta, sem que você tenha imagens de qualidade. É impossível. Então, o policial se dedica, colhe todas as informações, faz um trabalho muito bom, apuratório. Na hora de passar as imagens, não tem. Tem uma foto tremida, uma foto que tirou em baixa qualidade à noite, tem um vídeo que não mostra nada, perdeu a pauta. Legal. Castilho, mudando um pouquinho de assunto. Claro, desculpa, fala. Me atravessei porque o microfone estava fechado. Mas isso acontece mais vezes do que vocês imaginam. Sim. Às vezes a história é muito boa, chega ali no nosso grupo da PRF, né? Só que não tem a imagem para ir para frente. Então, eu sento com a minha editora e falo, olha, a história é muito boa, renderia até uma entrevista por Skype de 5, 6 minutos contando isso, mas tem uma foto de baixa qualidade, de noite, tremida, com flare da lâmpada do poste, que não dá para usar. Então, não dá para contar essa história, então acaba perdendo justamente toda essa possibilidade. Aos nossos alunos que estão assistindo essa aula, olha que dica sensacional essa. Isso é aquela coisinha que a gente tem que ir anotando durante a aula, para que no final a gente construa um conhecimento bacana. E, Castilho, mudando um pouquinho de assunto, a gestão influencia diretamente, né, no posicionamento da instituição, em especial no que tange o como que vai ser divulgado. Né? Claro que eu não estou me referindo ao factual, aquela apreensão diária, né, mas muito mais sobre a linha editorial que a gente vai seguir, que a PRF vai seguir. Né? E aí a pergunta, como conciliar os anseios da gestão com o que a imprensa espera da PRF? É complicado. O policial, numa situação como essa, ele é o marisco. E por que eu digo isso? Pela aquela frase clássica de na briga do mar com o rochedo, quem se ferra é o marisco. Então, o operador de comunicação é o marisco. Ele vai ter que se moldar, vai ter que se adaptar ao modo de trabalho do seu chefe, do seu gestor, e também ele vai ter que entender e compreender e interpretar os anseios da imprensa, que nada mais são do que os anseios da sociedade. Então, esse talvez seja um grande desafio daquele que opera a comunicação no serviço público, é não reivindicar do interesse da sociedade, mas também fazendo a correta comunicação, a correta
comunicação daquilo que o órgão público tem a passar. Tem uma teoria particular que eu acabei desenvolvendo, que o operador de comunicação, sobretudo na PRF, ele tem algumas características que você consegue dar peso 1, peso 2 ou peso 3 no trabalho que ele faz. A primeira característica é o tempo de gestão. Quanto tempo ele ocupa uma função de gestão? Estou falando em relação ao operador de comunicação. Então, se ele ocupa mais tempo de gestão, ele conhece como funciona gestão. Ponto. Peso 1. Se ele tem tempo de polícia, isso é peso 2. Que além de entender a função de chefia, ele entende o que é polícia. Peso 2. Vale mais. Vale mais ser mais tempo de policial do que mais tempo de chefia. Mas o que é peso 3? É o tempo na atividade técnica. Então, se você já tem experiência como operador de comunicação, se você já foi comunicador em algum momento, fora da polícia, dentro da polícia, se você já trouxe uma bagagem de fora, isso talvez seja o maior dos pesos. Falei essa equação meio bizarra aqui da minha cabeça, mas para mostrar que se entra um comunicador social sem experiência de gestão, sem experiência de polícia e sem experiência de comunicação, dificilmente ele vai dar a última palavra. Vai ser o chefe dele que vai dizer o que ele tem que fazer. Se ele chega com experiência de técnica na área e nenhuma experiência de polícia e de gestão, ele tem peso 3. Ele vai conseguir falar alto. Talvez não dê a palavra final, mas ele consegue se impor em alguns momentos. Se ele tem experiência de comunicação, experiência de polícia, dificilmente o tempo de gestão vai fazer diferença para ele, porque ele é um policial há muito tempo e ele faz aquela atividade de comunicação há muito tempo. Então é só para deixar claro que o perfil do profissional que ocupa a comunicação social no órgão público tem que ser levado muito em conta. Não dá para escolher aquele que é meu amigo, que é de confiança, que é aquele que nunca fez mal a ninguém, que é aquele querido por todos, porque o principal fator que vai dar voz àquele profissional é a experiência técnica na área. Esse é o principal. Se ele tem currículo, se ele tem experiência, ele pode dar a palavra final, ele pode falar de frente a frente com o gestor. Se ele não tiver, meu caro, aceita o que o gestor diz, engole em seco e torce para que dê certo. Excelente. Amandinha, te passando a bola agora aqui para continuar. Muito obrigado aí, Castilho e Vanessa, por enquanto. Castilho e Vanessa, bom dia, né? A gente está gravando essa aula durante a manhã. E assim, para a gente mudar um pouco do assunto, vai uma pergunta para a Vanessa. Sempre é importante a visão de quem não está dentro da instituição, mas que tem relação direta e quase diária aqui com a gente, né? Com a PRF. Como é que você entende que deve ser esse relacionamento entre a instituição, e aí eu me refiro aos operadores de comunicação e os gestores, né, com os jornalistas? E se você tem algum exemplo para dar dessa relação que você tenha ou que algum colega seu tenha. Tenho vários exemplos, Amanda, e aí eu vou pedir, né, licença para vocês e chamar o Castilho para essa conversa, e até pela última resposta dele, vou dizer: Castilho, eu não te conheço, mas assim, eu já tenho meu profundo respeito. O negócio é o seguinte, gente, ele falou antes aqui sobre o timing de vender as pautas, né, o que eu acho muito, muito importante, e ele tem toda a razão sobre isso. Mas o timing, ele também tem que ser assim levado em consideração, que ele é muito sutil. Vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos, precisei de uma informação de um órgão público, enfim. E entrei em contato com o núcleo de comunicação desse órgão público. Vocês chamam de NUCOM, né? Então, vou dar esse exemplo para ficar mais próximo da realidade de vocês. Liguei e falei: olha, eu tenho uma ocorrência assim, eu preciso de informações. A pessoa responsável por esse núcleo de comunicação aproveitou esta ligação em que eu precisava daquela coisa X, né? Porque o programa estaria no ar em 2 horas.
aproveitou essa ligação e falou, olha, eu não tenho, mas vai acontecer tal dia, não sei o quê, assim, assim, assim. Tentou me vender o interesse dele em um momento completamente inadequado. Em um momento que eu não tinha possibilidade de ouvir a demanda, né? E que eu também não ia botar para frente essa demanda dele. A gente tem que lembrar que imprensa, né, e núcleo de comunicação de vários órgãos públicos é uma troca, né? É um casamento. Às vezes um vai puxar mais para um lado, o outro vai puxar mais para o outro, às vezes um vai ganhar mais notoriedade, outro vai ganhar mais na discussão. Mas, enfim, é essa troca sempre. Então, assim, por mais que vocês precisem, e eu entendo super isso, de oferecer, né, às vezes a pauta que a instituição quer, que a comunicação vai definir, que a chefia vai definir, enfim, tem que ter esse tempo específico, né, para colocar para frente. É isso que o Castilho falou antes muito bem, mas eu queria trazer meu testemunho pessoal aqui. Outra questão que eu acho importante salientar é a postura de quem está lidando com a imprensa. É a postura da pessoa, né, envolvida neste trabalho aí do núcleo de comunicação. A gente sabe muito bem, né, que as redações elas são cada vez mais jovens, pessoas inexperientes, estagiários, até mesmo repórteres sem a experiência de comunicação e sem experiência de vida também. E já aconteceu comigo, eu tenho de jornalismo que o Castilho tem de Polícia Rodoviária Federal, né? 20 anos aí, então ele também pode falar mais, né, sobre isso do que eu. Mas o que já aconteceu comigo em vários órgãos públicos é que ao longo dos anos, as pessoas que se aproximam do jornalista, se aproximam do repórter, tentam colocar, como é que eu vou dizer de uma maneira educada, né, seus interesses pessoais à frente. Dá cantada, gente. Isso acontece. E isso não pode acontecer. Vocês estão ali, eu não estou vendo a Amanda, eu não estou vendo o Kleinovski, eu estou vendo a PRF. Então, isso acaba sendo também um ataque pessoal da instituição, tipo assim, poxa, o pessoal da PRF é assim, é assado, né? Só dando um exemplo, porque a gente está aqui falando da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, assim, tem que ter postura. Vocês, assim, não podem misturar uma coisa com a outra, por mais que queiram, né? E por mais que, de repente, amanhã ou depois encontrem com a repórter num bar, enfim, engatem um romance, alguma coisa nesse sentido. Mas não façam isso durante o trabalho, porque isso também prejudica no momento em que você vai ser procurado por uma pauta. Porque não tem mais aquela credibilidade, não tem mais aquela confiança. Imagina, né? Eu vou ligar, vou dar o exemplo do Kleinovski aqui que a gente estava conversando, né? Kleinovski, eu preciso de uma informação. Ah, Vanessa, como tu é bonita, isso, aquilo. Na próxima vez que eu precisar ligar para ele, eu vou pensar 2, 3, 4, 5 vezes e talvez essa pauta não vá para frente. Talvez eu peça para um outro colega ligar se for muito importante, sabe assim? Talvez que quando ele me procure para vender uma pauta importante para a instituição, eu também não vá olhar com os mesmos olhos. Isso é uma coisa que eu queria também deixar claro para vocês, porque são vários, né, são várias as situações que aconteceram ao longo dos anos comigo. Outra coisa Vanessa, interessante, me permite só acrescentar, primeiro, esse ambiente de informalidade que existe na imprensa permite essa confusão do policial. Então, muitos policiais acabam se excedendo na informalidade e não entendem que ali é uma relação de negócios. Quando você recebe um jornalista, quando você fala com um jornalista pelo telefone, você está tendo uma reunião de trabalho. Você está assinando um contrato. Você está vendendo um produto. Né? Então, não é uma relação de amizade. Pode até vir a ser. Eu sou amigo de diversos repórteres. Mas no momento da apuração, no momento da troca, aquilo ali é uma reunião de negócios. Então, ainda que a informalidade construa pontes, tem uma postura profissional. Isso é fundamental para que a relação seja de credibilidade, você colocou muito bem. Você acaba evitando procurar aquela pessoa e, eventualmente, inclusive, perdendo pautas ou perdendo situações que poderiam ser benéficas para a polícia, porque você cria uma resistência pessoal ao policial e ao órgão. Exatamente. E até essa relação de confiança,
ela se estabelece ao longo do tempo, né, Castilho? Ela é construída, né? Ela é construída. Você vai da primeira vez, ó, o Castilho me atendeu bem, eu posso contar com ele. Da segunda vez, perfeito. Né? Da terceira vez, olha, eu sei que no Castilho eu posso confiar. E a mesma coisa. Lá pelas tantas, ele vai me testar, vai falar assim, olha, Vanessa, eu tenho uma ocorrência assim, assim, assado, mas eu não posso divulgar até ter o ok do meu chefe. E aí ele vai me testar para saber se eu sou, né, de confiança, se eu vou divulgar antes dele me dar o ok, né? Existe também essa tensão mútua ali. Então, até a gente saber que essa relação foi estabelecida, e às vezes eu digo isso, é com a pessoa, não é com a emissora também. Né? Aqui eu estou falando como repórter, jornalista Vanessa, não estou falando como Record TV, tá, gente? Não, nem posso fazer isso. Mas essa relação aí demora algum tempo. E aí eu posso trazer um outro exemplo, se eu estiver, né, falando demais, vocês me cortem, por favor. Uma vez aconteceu isso com um colega meu lá na TV, uma fonte, né, de uma polícia, enfim, falou para ele, olha, eu tenho a informação de que quem matou tal pessoa é fulano de tal, mas eu não posso divulgar porque eu não tô com o mandado de prisão dele, se a gente divulgar o cara vai fugir, né, então fica para ti, eu vou te dizer isso, 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 beleza, beleza, tava confiando no repórter. O que o repórter fez quando abriu a matéria? A principal suspeita, fulano de tal, não sei o quê. Essa fonte não queria mais conversar com ninguém dentro da emissora, exceto eu e uma outra colega, porque ele confiava no nosso trabalho. Então, toda vez que ligavam para ele, ele falava assim, não falo com mais ninguém porque vocês fizeram isso, isso, isso comigo. Exceto se o repórter for ou a Vanessa ou a fulano de tal. Então, assim, é essa relação de confiança que tem que se estabelecer dos dois lados. Outra coisinha assim também que eu quero chamar a atenção para vocês é conhecer aquilo que vocês estão vendendo, conhecer a pauta, conhecer a instituição. E aí o Castilho pode me abraçar e falar melhor do que eu. Por quê? Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tirei um print, eu mandei até para o Kleinovski. Eu falei assim, posso falar sobre isso sem citar fontes? Ele disse, pode. Então tá, vou citar. A pessoa entrou em contato com o núcleo de comunicação de determinado órgão, né? Falando, olha, eu preciso do telefone da PRF Amanda Brolo, né? Porque eu quero falar com ela sobre um determinado assunto. Aí o núcleo de comunicação, tá, mas não conheço a Amanda Brolo, onde é que ela trabalha, né? Olha, a última vez que eu falei com ela estava trabalhando na cidade tal. Ah, não sei, não posso te ajudar. Se eu estou entrando em contato com o núcleo de comunicação, o que a gente espera? É o mínimo, uma atenção, carinho, dizer assim, pera só um pouquinho, né? Vou ver se eu consigo para ti. Eu não a conheço pessoalmente, mas vou entrar em contato com a cidade que tu, né, viu ela pela última vez, vou ver se os colegas podem ajudar. A pessoa ficou sem resposta até hoje. Então, é uma pauta que poderia ter ido para frente, que não foi, por algum motivo, sei lá, que também pode ser encarado como força de vontade ou como, né, iniciativa. Enfim. Outra coisa que também pode um pouquinho assim atrapalhar às vezes o relacionamento com a imprensa é a insistência. É isso que a gente falou antes do timing, né, de oferecer determinadas pautas. E a gente também super entende aqui do lado de cá do balcão que às vezes tem algum assunto que é muito importante para que a polícia como um todo coloque para frente naquele determinado momento. Mas, às vezes, pro órgão de imprensa ali, para a gente, não é interessante naquele dia. E aí você insistir por telefone, você insistir por pauta, você ficar insistindo naquele negócio, você cansa também a pessoa que está do lado de cá. E aí eu só vou dar o meu exemplo. Hoje, antes de entrar aqui na aula com vocês, eu chequei. Eu estou com 14.605 e-mails e 10 grupos de WhatsApp não respondidos. Qual é a chance, né, de eu pegar o grupo, né, e tá lá o Castilho pela 15ª vez, desde segunda-feira, me oferecendo uma pauta que eu já disse que agora eu não tenho como tocar para frente. Qual é a chance de eu responder ele minimamente educada, tendo 14.605 e-mails e mais 10 grupos de WhatsApp para tocar para frente? Então, assim, são várias nuances também que a gente tem que ficar, né, atento a isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, acho que eu falei demais. Então, com certeza, até, Vanessa, não sei se tu lembra uma pauta que a gente fez um tempo atrás, que acabou que virou uma reportagem especial, acho que subiu para o Nacional, inclusive, né, que foi das gerações da PRF,
da geração antiga, a nova, e a que estava entrando na casa e a que já tem um tempinho. E foi assim, quando surgiu a pauta, naquele momento não era o adequado. Mas a gente foi esperando e no final das contas virou um produto fantástico. A repercussão dele foi absurda. Né? Não, e até hoje tem essa repercussão. Para quem não assistiu ainda, já vou fazer propaganda, tá? Eu coloquei lá no meu Instagram, que é @vapires_tv, para quem quiser assistir. É uma reportagem especial. A gente estava conversando, acho que mais de um mês, né, Kleinovski, para fazer aquela reportagem ali, para aproveitar uma externa, junto com o pessoal do GOC também, né, para mostrar o trabalho com os cães, esse binômio bem interessante. E não fechava a data, não fechava isso, não fechava aquilo. E demorou também mais de um mês para editar. Quando foi ao ar, foi um material assim surpreendente para os meus colegas, para mim, acho que para vocês também que me ajudaram nessa empreitada, né, Clay? E até hoje tem gente que vai lá, assiste a reportagem e comenta no meu Instagram: ah, que matéria legal! E eu só vou deixar aqui, né, um veneninho escorrer. Vários colegas de outras polícias entraram em contato. Poxa, Vanessa, por que tu fez com a PRF? Por que tu não fez com a gente? A gente também tem aposentados com histórias muito legais. Vamos fazer então? Eu falei, vamos pensar. Nada é por acaso, né? Daí ainda pode surgir outras pautas, né? Legais também para outras instituições, né? Exatamente, é tudo muito cíclico, assim, né? Teve essa oportunidade com vocês, já abriu a porta para outras, né? Brigada Militar entrou em contato comigo, Polícia Federal também entrou em contato comigo, e então agora é só questão das meninas nascerem, né? Eu ter uma equipe de reportagem e colocar para frente, então, mas realmente é uma coisa que leva a outra, né? E não necessariamente forçada. O pessoal falou, poxa, Vanessa, a gente também tem histórias bacanas, estamos à disposição, então a porta está aberta, eu sei que quando eu tiver disponibilidade eu vou lá e vou bater. Sensacional. E, Castilho, assim, do ponto de vista de quem opera a comunicação aqui na PRF, fazendo principalmente o assessoramento à gestão, né? Você tem alguma história que você lembre onde a opinião da comunicação precisou prevalecer, de repente até com base na técnica que o policial já tinha, como você falou, né? Tempo de atividade fim na comunicação, e aí essa opinião dessa pessoa precisou prevalecer, até mesmo contrariando o que a gestão estava querendo na hora? Algumas vezes isso já aconteceu. Algumas vezes. Uma lista de algumas desavenças eu já vi serem construídas por conta desse embate entre o que a comunicação deve comunicar e o que a gestão pretende repassar. Então, isso acontece frequentemente, não é raro que aconteça. O operador de comunicação tem que ter em mente que, eventualmente, ele vai ter que falar e expor para o chefe dele, para o gestor, que o gestor está errado ou está sendo inconveniente com algo. Aí eu retomo a história do timing, que a Vanessa trouxe muito bem. O operador de comunicação ele tem que consumir informação. Isso é muito engraçado, parece uma coisa tão óbvia, mas muitas pessoas que operam comunicação não leem jornal, não assistem TV, não se informam, não sabem o que está acontecendo no mundo. E aí você pergunta por quê? Ah, não, porque meu filho, quando chego do trabalho, eu tenho que dar banho nas crianças, eu tenho que comer, eu tenho que fazer o dever de casa das crianças, eu vou para a academia, eu vou para o crossfit, tem a troca de faixa da minha avó no jiu-jitsu. Inventa um monte de história e não consome comunicação. Então, se você teve naquela semana a execução de uma pessoa por uma outra polícia, naquela semana você não vai passar uma pauta de treinamento de tiro. Isso é óbvio. Se naquela semana você teve um acidente com uma viatura, você não vai, naquela semana, dizer que uma viatura perseguiu um outro veículo durante 30 quilômetros para tentar alcançar o traficante. Isso é óbvio. Mas muitas vezes o chefe não consome informação. E ele quer empurrar à força, goela abaixo, da imprensa, perdendo timing, perdendo conveniência,
perdendo oportunidade, fechando portas, uma pauta que só interessa a ele. Pode até interessar à polícia, ao órgão, mas não naquele momento. Então, a relação entre o operador de comunicação e o gestor, eventualmente, ela é tensa. Eventualmente, acontecem problemas de gestão, de comunicação, e o gestor ele tem que entender que, de um lado, tem alguém que interpreta a sociedade e o gestor interpreta o órgão, de forma bem clara. Sim. Eu quero também provocar em ti um debate que eu acho interessante para o pessoal que está acompanhando a nossa aula aqui, que é o seguinte: quando acontece alguma coisa ruim na própria instituição, o calar-se é pior do que dar a cara a tapa. Sem dúvida. Então, assim, a gente sabe que vocês passaram por algumas situações complicadas, né, em alguns anos recentes, e a parte mais sensível de todas é justamente, acredito eu, meu ponto de vista, então, né, me digam se eu estou errada, não falar nada. Porque, para mim, para quem está desse lado do balcão, quem não fala nada está compactuando com a situação como um todo. Então, assim, o mínimo dos mínimos é falar: olha, está na corregedoria, estamos investigando, né? Não compactuamos com violência policial, etc, etc e tal. Por mais que seja um discurso pronto e preparado, é melhor o falar do que o calar. Estou errada? Não, inclusive, a gente queria até essa opinião também, Vanessa, do que você acha que não deve ser feito ou que deve ser feito pelo gestor, como o Castilho estava explicando, né? Que às vezes você tem um embate ali entre o operador de comunicação, né? Essa pós que a gente está fazendo aqui, os alunos, em sua grande maioria, são gestores, né? São gestores da parte executiva da PRF, então, ou da superintendência executiva, ou que é o mesmo a direção executiva. Então, esse pessoal é quem vai lidar com o operador de comunicação. E a gente sabe que tem esse embate, como o Castilho falou. Então, assim, qual seria a dica, ou até mesmo o que você acredita que ele deve fazer, esse gestor, e também o que ele não deve fazer, como você acabou de falar, tipo, o silêncio em determinados momentos não é o melhor dos caminhos. Para quem é jornalista, o que você encara como assim, o caminho correto? Olha, por isso que eu chamei o Castilho naquela hora, né? Para a gente trocar essa ideia. Ele daquele lado do balcão, eu desse, né? Porque para a gente que está aqui, se acontece algum problema, algum escândalo, alguma coisa assim, a gente, enquanto sociedade, enquanto porta-voz da sociedade, vai querer uma resposta. Vai querer saber o que está sendo feito. Hoje em dia, o Castilho falou muito bem, todo mundo é uma plataforma de comunicação. Tem um celular, um smartphone que grava, que coloca ao vivo nas redes sociais. Então, assim, a gente está vivendo realmente um grande Big Brother. Todo mundo pode estar sendo observado, né, a qualquer momento, o que também dificulta muito o dia a dia dos policiais. Eu entendo também isso, porque qualquer coisa, o pessoal está gravando, violência policial, olha só, está sendo truculento, você só está fazendo a revista de acordo com o manual, né? A pessoa está lá na parede, né? Você está revistando como tem que revistar, mas tem alguém ali incitando que é truculento, que é isso, que é aquilo. Mas é por isso que eu falei antes, eu acho muito importante, mesmo em momentos delicados, em momentos de crise, ter uma postura com a imprensa. Por quê? Por que com a imprensa? Porque a imprensa é que vai dar voz para a sociedade. Por mais que vocês tenham o site de vocês, né, a agência Gov, o Instagram da PRF, não é a mesma abrangência de uma emissora de comunicação, de um jornal de grande circulação, né, nacional, local, enfim. Então, no meu ponto de vista, aí o Castilho vai dar nessa outra visão, é muito importante falar, nem que seja esse discurso pronto, como eu disse. Estamos investigando, né? Está na corregedoria, todos os fatos estão sendo apurados, vamos nos manifestar no tempo correto. Pronto. Não falou nada, mas falou alguma coisa e já demonstrou para a sociedade que vocês não estão, né, tentando abafar o caso, como se diz hoje em dia. Né? No momento de crise, as relações com a imprensa, com os veículos de comunicação, elas devem ser muito medidas, porque há uma demanda
desproporcional por atualizações. Então, a imprensa quer explorar aquele assunto ao máximo. Então, vai te cobrar atualizações mesmo quando não existem. Mas você vai ficar calado enquanto ela cobra atualizações? Não. Porque se você não assumir o protagonismo de ser o emissor de informação naquele momento, você vai ser pautado. Então, ou você pauta, ou você é pautado. Ou você é pauta. Essa frase é clássica, né? Se você não está pautando, você vai virar pauta, né? Exato. Então, assuma o protagonismo, assuma uma posição de credibilidade, ainda que seja você o gerador da crise. Você provocou a crise, o seu órgão provocou a crise, mas assuma o protagonismo como porta-voz naquela crise, para que o veículo de comunicação não vá no teu vizinho pedir atualizações, não vá num órgão qualquer pedir atualizações, não vá no especialista pedir atualizações, que é a coisa que mais nós temos, é isso, né? A Polícia Rodoviária Federal não soltou nenhuma nota, mas o especialista em segurança pública avalia que... Então, assuma o protagonismo. Jamais se cale numa situação de crise. E eu até provoco aqui, Vanessa, uma reflexão que, em alguns momentos, você pode negligenciar um contato do jornalista quando você vê que é uma pauta raquítica e que não te interessa. Então, assim, se você perder 3 horinhas, 4 horinhas para dar a resposta, provavelmente a pauta acaba, se perde. Mas por quê? Porque ela é raquítica. É um número pequeno, é um fato cotidiano. Aquele jornalista, aquele foca da redação, aquele menino que tem pouca experiência, mandar uma bomba para ele apurar naquele momento. Se ele não apurar em 2 horas, a pauta se perde, porque vai surgir uma outra. Então, assim, até o silêncio no atendimento à imprensa, em condições normais de temperatura e pressão, pode ser sabiamente explorado. Até o silêncio. Mas jamais o silêncio numa crise. Se silenciar na crise, você vai entrar no olho do furacão. Castilho falou essa pauta, né, raquítica, eu só me lembrei daquele meme, xoxa, manca, anêmica. Lembro disso. Mas existe, é isso que eu falei, é uma troca, né, gente? Sim. Então tem que saber os momentos aí de ceder, de não ceder. Nem tudo, claro, vocês têm outras atribuições, né, do que ficar atualizando o acidente da rodovia que dá acesso a não sei o quê, mas que também é uma BR. Tem outras coisas acontecendo. Então, assim, nem tudo dá para botar para frente, isso a gente sabe, mas para aquela rádio do local do interior, que é o acontecimento do dia, aquele acidente, ele vai ficar insistindo. Sim. Então, assim, tem que saber os momentos de falar e os momentos de calar, mas sempre... né, na dúvida, fale. Na dúvida, fale. Sempre pesando os prós e contras para todo mundo, né? Na dúvida, fale. Isso aí. E, assim, só para a gente fechar aqui, amarrar o conteúdo todo que a gente viu durante essa aula, a gente queria tocar no aspecto da capacitação. O Castilho já citou, né, que o cara é operador de comunicação e, às vezes, gestor do operador de comunicação. Tanto o operador quanto o gestor do operador não consomem comunicação, não são usuários nem de plataformas de comunicação, não veem jornal, enfim, não se informam, o que é um problema, mas a gente tem a questão também da capacitação, porque a comunicação é muito dinâmica, né? Ela muda a todo momento a forma de comunicar, as estratégias que se pode fazer. O que você recomenda, Castilho, para que o PRF, tanto o gestor quanto o operador, se mantenha capacitado? Você recomenda cursos tradicionais ou o consumo massivo de comunicações em formatos diferentes, está antenado, está trocando sempre com a imprensa? O que você recomenda? Quantidade de cursos hoje disponíveis e de graça, né? Hoje, grandes institutos oferecem esses cursos.
MIT, Harvard, Oxford, todos eles têm cursos, inclusive em português, para que você faça. É fundamental que o operador de comunicação entenda a teoria da comunicação. Isso é a primeira coisa. Entenda canais de comunicação, entenda os diferentes públicos, entenda o tempo da informação, entenda o que são ruídos na comunicação. É fundamental que a teoria da comunicação seja compreendida num primeiro instante para todos aqueles que se propõem a operar a comunicação. Consumir informação, eu me sinto um pouco redundante falando algo que para mim é fundamental para a sobrevivência da espécie. Entender o que acontece à sua volta. Consumir a informação na bolha, que aí a gente entra naquela grande discussão da bolha, da comunicação direcionada, para mim é pior do que não se informar. Eu vejo muito mais sabedoria numa pessoa que não consome nenhum tipo de informação do que naquela que consome somente a informação enviesada. Então, mas nenhuma coisa nem outra é saudável. Consumir informação, entender o que acontece à sua volta, buscar conhecimento teórico, porque ele é fundamental, não é indispensável, mas é fundamental, conversar com os seus pares, conversar com jornalistas, pedir orientações para jornalistas, enfim, e ler. Eu realmente não sei como ajudar uma pessoa que se propõe a operar a comunicação se ela minimamente não lê, não se informa e não busca conhecimento. Perfeito. Muito obrigada pela participação, Castilho, Vanessa. Vou deixar com você, Robertinha, para fazer esse fechamento aí. Vanessa, Castilho, nossa, não cabe no tempo de uma aula tudo isso que a gente viu aqui, né? Não cabe. Que maravilha. Eu tenho certeza que os cursistas estão, assim, empolgadíssimos. Castilho nos presenteou agora com essa fala, que a gente começa a nossa disciplina, Castilho, justamente revisitando esses conceitos tão relevantes para que a gente consiga uma competência de gestão de uma equipe de comunicação, que é justamente entender a comunicação estratégica, né? Muito obrigada por todo o conhecimento e experiência compartilhados conosco nessa aula. Estou certa de que os nossos cursistas tiveram uma grande oportunidade de aprofundar os conteúdos que estamos desenvolvendo na semana, né, do relacionamento da PRF com a imprensa. Então, a gente vai encerrando aqui, porque o nosso tempo de aula se esgotou, né? Tinha muita coisa para a gente falar, mas foi pontual, vocês foram realmente muito bacanas conosco. Um grande abraço. E é isso, gente. Cursista, aproveite o conteúdo da semana e reveja essa aula, porque vale muito a pena. Muito obrigada, Clay. Muito obrigada, Amanda. Vocês são muito especiais. Tchau, tchau, gente.